Massa, mas é da massa, né? Fala aí pessoal, tudo bem? Às vezes me perguntam do porquê ou as vantagens e desvantagens de levantar o teto de um carro, né? Nesse caso aqui do Canário, é um Volare V8, ele já tem 1,90 de altura, então normalmente não é um veículo que as pessoas mexem no teto. Então é um veículo que normalmente tem uma grande necessidade de levantar esse teto. Porém, o cliente ele tem 1,90 que daria dentro do carro ainda, né? Na verdade tem 1,80 e pouco, e o Volare por dentro tem 1,90. Então em tese até daria para continuar mantendo a mesma altura do teto original. Só que quando a gente entra com um ar-condicionado elétrico, que é o caso desse carro aqui, desse projeto, com algum revestimento do teto, que tem algum volume também, começa a não ser tão agradável mais a altura e eventualmente até você bater com a cabeça no teto também. Um outro ponto importante que as pessoas esquecem é o banheiro, né? O banheiro normalmente a gente tem um chuveiro vindo da cabeça, né? Vindo acima da gente. Um banheiro residencial, todo mundo está acostumado, pelo menos a cultura aqui no Brasil de construção, é você ter aquele banheiro plástico, né? Vindo mais alto do que a sua altura. Nos motorhomes, normalmente isso não é possível, e aí a gente costuma usar um chuveiro de coluna, né? Um chuveiro com uma ducha na vertical, que é muito bom também, porém tem muita gente que não curte, né? Então, nesse caso, é um projeto especial, um projeto com bastante atenção aos detalhes, e um detalhe que foi pensado foi essa questão da altura para trazer maior conforto possível. Pra vocês terem uma ideia, nesse chuveiro, a gente não vai nem usar o chuveiro vindo da parede, a gente vai usar um chuveiro vindo do teto mesmo. E aí só um projeto levantando esse teto seria possível, né, executar esse tipo de obra, né? Não teria como sem fazer esse levantamento do teto. Então, nesse caso assim, respondendo assim, existe uma obrigatoriedade, uma necessidade num carro desse que já é alto? Não. Porém, traz com certeza mais conforto, e aí depende do quanto você quer e o quanto você pode trazer conforto dentro do seu projeto. Nesse caso aqui, a gente está pensando em cada detalhezinho para trazer conforto, para você se sentir bem, se sentir em casa, que é o nome, né? E aí nesse caso foi necessário a gente levantar aí 25 centímetros esse teto. Uma coisa importante de você entender desse processo de levantamento de um teto é que é algo a mais, é algo muito a mais do que a montagem do motorhome. Já existe a montagem do motorhome, já tem todas as suas dificuldades, instalação de caixa d'água, a parte elétrica, a parte hidráulica, isso tudo, pá. Isso já em si já é uma dificuldade, já requer bastante tempo, mas a montagem mas o levantamento de um teto, ele realmente necessita de um tempo maior e de um trabalho que às vezes você não entende muito, ou de repente que não é tão focado no motorhome, porque o que a gente está fazendo? Um trabalho de lanternagem. Estou cortando o teto, muitas vezes tem estruturas metálicas, às vezes tem a fiação que passa ali também. Então eu estou levantando esse teto inteiro, então eu estou fazendo um trabalho de serralheria, um trabalho de lanternagem, necessariamente vai ter que ter um trabalho de pintura em cima disso. Então você imagina que não é a construção de um banheiro, não é a construção de uma cama, é um trabalho muito maior do que os trabalhos normais da montagem de um motorcasa, né? Bom, falando mais tecnicamente desse processo de levantamento de um teto,
Não dá para eu chegar para você e falar assim, olha, o padrão é esse. Você vai fazer isso, vai cortar e tá tudo certo, sempre dessa forma. Por quê? Cada carro vai ter a sua categoria, a sua especificidade. Nesse caso aqui, é um micro que ele é feito com estruturas de metalon, estruturas de tubos de 3060, 3030, 2020, quem entende de serraria vai entender o que eu estou falando, mas que são metais soldados, são metais com parede grossa, são metais que eu consigo cortar e levantar e soldar e encontrar no mercado esse material com muita facilidade. E também, bastante importante, ele não tem nenhuma coluna estrutural. Então isso permite o corte com um pouquinho mais de tranquilidade. Agora, se eu pegar um carro que ele já foi projetado de uma forma que a coluna dele já é estrutural, aí não dá para chegar e vou sair cortando o carro onde eu quiser, levantar e tal, porque ele pode entrar numa curva aí e se deformar inteiro, né? Então você precisa saber o que você está fazendo, qual o carro que você está mexendo, para saber o que você vai fazer, tá? Dependendo de uma van, dependendo do veículo que você estiver utilizando, ele tem metais específicos, né? Não é um aço que você chega lá e solda, ele tem metais todos desenvolvidos ali específicos, não desenvolvidos para esse carro, mas são metais que são projetados de uma maneira, a estrutura dele é projetada de uma maneira meio alveolar, assim, meio de forma que ele tem uma resistência, mas por conta do desenho dele e não da resistência do material. Esse carro aqui, obviamente, o desenho da disposição dos tubos importa bastante, mas ele, por ser um carro bruto, por ser um carro que trabalha com ferro, ele por si só já se torna um pouco mais fácil de montar esse teto elevado. Já numa van, já em outros carros, você cortar o teto e cortar a estrutura dele e levantar, você precisa exatamente saber o que você está fazendo para não ter nenhum problema futuro do carro começar a trincar aí, ou empenar, ou acontecer algo mais. Agora, você está super empolgado, querendo mudar o seu carro, querendo crescer a altura dele, bacana, sem problema nenhum, mas pensa o seguinte: você tem uma garagem que cabe essa modificação? Porque às vezes a pessoa se empolga e fala, cara, vou subir mais tantos centímetros e tal o carro, legal, isso é bacana, mas saiba que também vai te dar um conforto, mas por outro lado, vai te dar em alguns momentos uma dificuldade maior de entrar em alguns locais, né? Tem regiões de praia, regiões que não permitem ônibus, não permite veículos um pouco maiores. Se você mora em prédio, de repente antes na sua garagem era possível entrar com o carro, levantou, já não é mais. Os estacionamentos, então isso tudo você tem que pesar. Por um lado você vai trazer bastante conforto em ter um carro um pouco mais alto, por outro você tem realmente o problema de começar a ficar um pouquinho mais restrito a determinados locais. Não, pode esquecer o corte, a gente corrige depois. Corte em cima da lâmina, da rachada. Tá subindo aí. Então a gente tá dando agora aqui um ponto de solda para fixar a estrutura. E a gente consegue trabalhar ali corta reto, depois a gente emenda. Finalizar. Corta reto. Sensacional.
Então, gente, dando continuidade a essa parte do levantamento do teto, né? A gente já fez o levantamento do teto, só que precisa fazer o fechamento lateral dele, que é uma parte bastante importante, bastante cuidadosa, que envolve um acabamento. E a gente optou em usar, pelo fato do teto do carro já ser em fibra de vidro, a gente optou em usar a fibra de vidro também. Eu poderia fazer as lâminas de fibra de vidro, a gente chegou até a fazer, só que tem um material no mercado que é muito bom, que é a Vetroresina, que é basicamente resina com fibra de vidro também, só que ele vem com um acabamento muito bom, já com gel coat, a gente pediu uma opção fosco, então são placas enormes, você pode pedir na medida que você quiser, e aí você corta no local conforme você precisa. Então esse é um material aí, ó, a Vetroresina, ela tem uma maleabilidade que permite a gente adaptar um pouquinho no local. A gente pediu na espessura já do teto, né, na espessura da fibra anterior, então a gente não vai ter problema com alinhamento. E mostrando para vocês também, tem um plástico, que é uma espécie de película aqui para proteger o material, que ele é todo lisinho por dentro, né, a parte que fica para fora, onde fica mais visível no carro. Tá muito bom, Vetroresina, recomendo. Esse cara sou eu. Para que tem um. Foi? Foi?